seja bem-vindo ao canal Evangelho em Pauta e este é o Bíblia e História. Vamos fazer uma viagem no tempo e voltarmos ao 8º século antes de Cristo, mais precisamente entre os anos 700 e 740, para entendermos um pouco do contexto histórico, político, durante o período de 3 profetas que foram contemporâneos, Isaías, Oséias e Miqueias. Ficou interessado? Vamos para o vídeo. O 8º século antes de Cristo foi um período bem conturbado na narrativa bíblica. O livro de Reis e o livro das Crônicas nos apresenta este período em que a monarquia israelense estava atravessando um período de crise profunda, crise política e crise espiritual. E quando nós olhamos para este período, eu quero fazer uma pincelada aqui e tirar 3 profetas que foram contemporâneos nesta mesma época: Isaías, Miqueias e Oséias. Vamos lembrar que o reino de Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul. Salomão, quando morreu, seu filho Roboão assumiu o trono e houve uma guerra civil, houve uma guerra interna, e a partir daquele momento a nação de Israel ficou dividida entre reino do sul e reino do norte. Reino do norte tendo como capital Samaria, reino do sul tendo como capital Jerusalém. E essa divisão veio a percorrer durante séculos, veio a constar durante muitos séculos. Tanto é que lá no Evangelho de João nós encontramos o Senhor Jesus Cristo conversando com a mulher samaritana, e há uma certa indignação quando as pessoas veem Jesus conversando com a mulher samaritana. Tudo por quê? Porque era uma mulher samaritana, então tinha essa divisão entre os reinos. E o período do 8º século era um período politicamente muito conturbado. A Síria estava em forte expansão, conquistando territórios. Em 722 a.C., eles conquistam e destroem Samaria, o reino do norte, levando muitas pessoas, destruindo completamente, levando a população cativa e fazendo uma miscigenação ali entre a população do reino do norte. E com isso eu quero pegar aqui 3 profetas que foram contemporâneos: Isaías, Miqueias e Oséias. Se o lado político estava bastante conturbado, o lado espiritual também estava bastante conturbado. O que nós aprendemos quando nós lemos o livro dos Reis e o livro de Crônicas? Que quando os reis eram bons e tementes a Deus, tudo ia bem para a nação. Mas quando os reis eram ímpios e faziam coisas ruins, tudo desandava, o caldo entornava, tudo ia de mal a pior. E é nesse cenário político e espiritual conturbado que Isaías prega em Jerusalém. E qual era a mensagem central apregoada pelo profeta Isaías? Isaías tinha licença, tinha liberdade para estar entre a aristocracia. Isaías foi o profeta que pregou dentro da corte, dentro do palácio. Isaías, ao mesmo tempo que ele pregava que a política deveria ser mudada, que a maneira como os reis estavam conduzindo as leis de Israel precisavam ser mudada, Isaías também pregava que o povo deveria abandonar a idolatria. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Vamos entender que quando Deus tirou Israel do Egito, qual foi a ordem que Deus havia dado para o povo? Não se misturar com os deuses de Canaã, com os deuses daquela terra. Não era para ter um sincretismo religioso, é para eles permanecerem no monoteísmo, cultuando somente Yahvé. E o que acontece? Totalmente o contrário. Quando Israel entra em Canaã, entra na terra prometida, não passa muito tempo e eles começaram a fazer um sincretismo religioso, começaram a pegar os aspectos de outras religiões e trazer para dentro da própria religião. E isso desagradou completamente a vontade de Deus, estava contrário à vontade de Deus. O profeta Isaías, assim como o profeta Oséias e assim como o profeta Miqueias, eles pregavam exatamente contra esse sincretismo que estava acontecendo dentro da religião judaica. E eles falavam exatamente isso, que por causa da idolatria, por causa desse sincretismo, Deus está irado e o mal vai cair, a ira de Deus será derramada sobre a nossa nação. 3 aspectos diferentes nesses 3 profetas.
Como eu disse, Isaías tinha livre acesso à corte, pegava dentro do palácio. Então, ele falava do lado político e do lado espiritual. Oséias pregava no reino do norte. Enquanto Isaías pregava, profetizava no reino do sul, em Jerusalém, Oséias pregava no reino do norte, em Samaria. Qual que era a mensagem de Oséias? Era a mesma mensagem do profeta Isaías. Pregava contra a idolatria, pregava contra o sincretismo que estava acontecendo dentro da religião e pregava que se o povo não se arrependesse, não abandonasse aquela religião falsa, a ira de Deus seria derramada sobre Israel. Miqueias, outro profeta que era contemporâneo de Isaías e Oséias. Miqueias já tinha um ministério um pouco diferente desses dois profetas. Por quê? Miqueias, ele já pregava no meio do povão, né? Era aquele profeta do povo, era aquele profeta que estava em contato, em tete a tete com as massas. Miqueias já pregava, falava sobre os abusos social, sobre o abandono social, sobre as injustiças social que estavam acontecendo ali no território israelense. Mas todos eles tinham uma mensagem em comum: pregavam contra a idolatria, pregavam contra a falsa religião, pregavam contra o sincretismo religioso que estava acontecendo na nação de Israel. Essa mistura dentro da religião que Deus havia mostrado para eles o caminho. Deus usava esses três profetas para alertar aquela geração: se vocês não mudarem os maus caminhos, o pior virá. Se vocês não abandonarem essa falsa religião, se vocês não abandonarem esse sincretismo, se vocês não se voltarem ao caminho que eu mostrei para vocês, o mal, o pior virá. E qual era o pior? A Síria. Primeiro, através de Tiglat-Pileser, que organizou a Síria, estruturou o exército, constituiu um exército colossal. A história, a arqueologia, né, nos mostra isso, que o exército assírio foi um exército colossal, poderoso e destruidor, né? E exatamente o que acontece: a Síria, no ano de 722, invade e devasta o reino do norte, levando cativo a população e trazendo outra população de estrangeiros para habitar naquele território, né? Constituindo assim uma miscigenação no reino do norte. É onde vai acontecer a separação. É por isso exatamente que lá na frente o reino de Judá, o reino do sul, começa a olhar para o reino do norte com desdém. Olha você como é a coisa, né? Hoje nós olhamos para a Bíblia e falamos: poxa, então quer dizer que Isaías, Oséias e Miqueias viveram no mesmo período, são da mesma geração, são contemporâneos? Que homens cheios da unção, que homens inspirados e usados por Deus. Pois é, mesmo eles sendo tão usados e inspirados por Deus, ainda assim a dureza de coração das pessoas, dos ouvintes deles, pela dureza do coração, as pessoas não se arrependeram, não mudaram seus comportamentos, não se afastaram daquela falsa religião, insistiram no erro e o mal veio sobre eles, infelizmente, para eles. Mas hoje em dia também não é diferente, né? A palavra de Deus está aí, a Bíblia está aí, nos orientando, nos incentivando todos os dias, e por causa da dureza de coração, muitas pessoas acabam tendo uma vida prejudicada por não se arrepender dos maus caminhos. Então, nós estamos aqui hoje no século VIII a.C., no período aí dos anos 700 a 740 em Israel. Politicamente, o cenário bastante conturbado. O cenário político estava mudando através do avanço do exército assírio. E espiritualmente, Israel estava em declínio espiritual, exatamente por causa do sincretismo religioso, por causa do aspecto de outras religiões que eles começaram a trazer para dentro do templo, né? Em outra oportunidade, nós vamos analisar aqui o livro do profeta Ezequiel e vamos ver que até mesmo dentro do templo havia culto ao deus Tammuz, havia culto a outras divindades dentro do templo, para se ter uma dimensão da hipocrisia religiosa que acontecia em Israel naquele período. Amém? Fique com Deus, vamos ficando por aqui hoje e até a próxima. Paz.